Pai Celestial, eu venho hoje diante de Ti intercedendo por algo muito precioso para o meu coração, a união da minha família. Porque eu sei, Senhor, que a família foi criada por Ti para ser lugar de amor, de apoio, de cobertura, e não de brigas, distância e divisão. Senhor, eu reconheço que em muitas famílias, inclusive na minha, existem feridas antigas, ressentimentos guardados, mágoas que criaram distância entre pais e filhos, entre irmãos, entre gerações inteiras. Mas hoje eu venho pedir que Tu restaures essa união, que Tu sejas o elo que reconecta o que se afastou. Tu és o Deus que reconcilia o coração dos pais com os filhos e o coração dos filhos com os pais. Tu és o Deus que pode transformar um lar dividido em um lar de paz e comunhão. E hoje, Senhor, eu creio nisso para minha própria família. Senhor, eu Te peço perdão pelas vezes em que eu contribuí para a distância dentro da minha própria família. Perdoa-me pelas palavras duras, pelo silêncio prolongado, pelo orgulho que me impediu de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Trabalha em mim primeiro, Pai, antes de trabalhar no coração dos outros membros da minha família, que eu seja instrumento de paz e não mais um fator de divisão dentro de casa. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha família será unida. Eu declaro que as gerações da minha casa vão se reconciliar. Eu declaro que o amor vai vencer o orgulho, que o perdão vai vencer o rancor, que a comunhão vai vencer o silêncio que separa. Senhor, restaura o relacionamento entre pais e filhos na minha família. Restaura o relacionamento entre irmãos que se afastaram. Restaura a mesa, Senhor, que a nossa família possa voltar a se reunir, a conversar, a rir junta, a orar junta. Eu escolho hoje ser ponte e não muro dentro da minha família. Eu escolho perdoar antes de ser perdoado. Eu escolho amar mesmo quando é difícil. Eu escolho acreditar que a união é possível, mesmo diante de anos de distanciamento. Senhor, que a Tua paz reine em cada conversa da minha casa. Que a Tua sabedoria guie cada decisão que envolve a nossa família. Que a Tua presença seja sentida em cada reunião, em cada refeição, em cada momento que passamos juntos. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, com o coração pesado por causa de uma família dividida, eu declaro sobre essa família: a união ainda é possível. Deus especializa-se em reconstruir o que parece quebrado. Não desista de orar pela sua família. Obrigado, Pai, porque Tu amas a minha família mais do que eu poderia imaginar. Obrigado, porque Tu és o Deus que restaura lares, que reconcilia coração,
que devolve a alegria da comunhão familiar. Eu entrego a minha família inteira nas tuas mãos, confiando que tu vais fazer o que parece impossível para nós. Une a minha família, Senhor, sob a tua graça e o teu amor. Em nome de Jesus, eu creio e eu recebo essa união. Amém. Pai Celestial, eu venho hoje diante de Ti intercedendo por algo muito precioso para o meu coração, a união da minha família. Porque eu sei, Senhor, que a família foi criada por Ti para ser lugar de amor, de apoio, de cobertura e não de brigas, distância e divisão. Senhor, eu reconheço que em muitas famílias, inclusive na minha, existem feridas antigas, ressentimentos guardados, mágoas que criaram distância entre pais e filhos, entre irmãos, entre gerações inteiras. Mas hoje eu venho pedir que tu restaures essa união, que tu sejas o elo que reconecta o que se afastou. Tu és o Deus que reconcilia o coração dos pais com os filhos e o coração dos filhos com os pais. Tu és o Deus que pode transformar um lar dividido em um lar de paz e comunhão. E hoje, Senhor, eu creio nisso para minha própria família. Senhor, eu te peço perdão pelas vezes em que eu contribuí para a distância dentro da minha própria família. Perdoa-me pelas palavras duras, pelo silêncio prolongado, pelo orgulho que me impediu de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Trabalha em mim primeiro, Pai, antes de trabalhar no coração dos outros membros da minha família. Que eu seja instrumento de paz e não mais um fator de divisão dentro de casa. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha família será unida. Eu declaro que as gerações da minha casa vão se reconciliar. Eu declaro que o amor vai vencer o orgulho, que o perdão vai vencer o rancor, que a comunhão vai vencer o silêncio que separa. Senhor, restaura o relacionamento entre pais e filhos na minha família. Restaura o relacionamento entre irmãos que se afastaram. Restaura a mesa, Senhor, que a nossa família possa voltar a se reunir, a conversar, a rir junta, a orar junta. Eu escolho hoje ser ponte e não muro dentro da minha família. Eu escolho perdoar antes de ser perdoado. Eu escolho amar mesmo quando é difícil. Eu escolho acreditar que a união é possível, mesmo diante de anos de distanciamento. Senhor, que a tua paz reine em cada conversa da minha casa. Que a tua sabedoria guie cada decisão que envolve a nossa família.
Que a tua presença seja sentida em cada reunião, em cada refeição, em cada momento que passamos juntos. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, com coração pesado por causa de uma família dividida, eu declaro sobre essa família: a união ainda é possível. Deus especializa-se em reconstruir o que parece quebrado. Não desista de orar pela sua família. Obrigado, Pai, porque Tu amas a minha família mais do que eu poderia imaginar. Obrigado porque Tu és o Deus que restaura lares, que reconcilia coração, que devolve a alegria da comunhão familiar. Eu entrego a minha família inteira nas Tuas mãos, confiando que Tu vais fazer o que parece impossível para nós. Une a minha família, Senhor, sob a Tua graça e o Teu amor. Em nome de Jesus, eu creio e eu recebo essa união. Amém. Pai Celestial, eu venho hoje diante de Ti intercedendo por algo muito precioso para o meu coração: a união da minha família. Porque eu sei, Senhor, que a família foi criada por Ti para ser lugar de amor, de apoio, de cobertura, e não de brigas, distância e divisão. Senhor, eu reconheço que em muitas famílias, inclusive na minha, existem feridas antigas, ressentimentos guardados, mágoas que criaram distância entre pais e filhos, entre irmãos, entre gerações inteiras. Mas hoje eu venho pedir que Tu restaures essa união, que Tu sejas o elo que reconecta o que se afastou. Tu és o Deus que reconcilia o coração dos pais com os filhos e o coração dos filhos com os pais. Tu és o Deus que pode transformar um lar dividido em um lar de paz e comunhão. E hoje, Senhor, eu creio nisso para minha própria família. Senhor, eu Te peço perdão pelas vezes em que eu contribuí para a distância dentro da minha própria família. Perdoa-me pelas palavras duras, pelo silêncio prolongado, pelo orgulho que me impediu de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Trabalhe em mim primeiro, Pai, antes de trabalhar no coração dos outros membros da minha família, que eu seja instrumento de paz e não mais um fator de divisão dentro de casa. Eu declaro em nome de Jesus que a minha família será unida. Eu declaro que as gerações da minha casa vão se reconciliar. Eu declaro que o amor vai vencer o orgulho, que o perdão vai vencer o rancor, que a comunhão vai vencer o silêncio que separa. Senhor, restaura o relacionamento entre pais e filhos na minha família. Restaura o relacionamento entre irmãos que se afastaram. Restaura a mesa, Senhor, que a nossa família possa voltar a se reunir, a conversar, a rir junta, a orar junta. Eu escolho hoje ser ponte, não muro, dentro da minha família. Eu escolho perdoar antes de ser perdoado. Eu escolho amar mesmo quando é difícil. Eu escolho acreditar que a união é possível, mesmo diante de anos de distanciamento.
Senhor, que a tua paz reine em cada conversa da minha casa. Que a tua sabedoria guie cada decisão que envolve a nossa família. Que a tua presença seja sentida em cada reunião, em cada refeição, em cada momento que passamos juntos. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, com o coração pesado por causa de uma família dividida, eu declaro sobre essa família: a união ainda é possível. Deus especializa-se em reconstruir o que parece quebrado. Não desista de orar pela sua família. Obrigado, Pai, porque Tu amas a minha família mais do que eu poderia imaginar. Obrigado porque Tu és o Deus que restaura lares, que reconcilia coração, que devolve a alegria da comunhão familiar. Eu entrego a minha família inteira nas Tuas mãos, confiando que Tu vais fazer o que parece impossível para nós. Une a minha família, Senhor, sob a Tua graça e o Teu amor. Em nome de Jesus, eu creio e eu recebo essa união. Amém. Pai Celestial, eu venho hoje diante de Ti intercedendo por algo muito precioso para o meu coração: a união da minha família. Porque eu sei, Senhor, que a família foi criada por Ti para ser lugar de amor, de apoio, de cobertura, e não de brigas, distância e divisão. Senhor, eu reconheço que em muitas famílias, inclusive na minha, existem feridas antigas, ressentimentos guardados, mágoas que criaram distância entre pais e filhos, entre irmãos, entre gerações inteiras. Mas hoje eu venho pedir que Tu restaures essa união, que Tu sejas o elo que reconecta o que se afastou. Tu és o Deus que reconcilia o coração dos pais com os filhos e o coração dos filhos com os pais. Tu és o Deus que pode transformar um lar dividido em um lar de paz e comunhão. E hoje, Senhor, eu creio nisso para minha própria família. Senhor, eu Te peço perdão pelas vezes em que eu contribuí para a distância dentro da minha própria família. Perdoa-me pelas palavras duras, pelo silêncio prolongado, pelo orgulho que me impediu de dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Trabalhe em mim primeiro, Pai, antes de trabalhar no coração dos outros membros da minha família. Que eu seja instrumento de paz e não mais um fator de divisão dentro de casa. Eu declaro, em nome de Jesus, que a minha família será unida. Eu declaro que as gerações da minha casa vão se reconciliar. Eu declaro que o amor vai vencer o orgulho, que o perdão vai vencer o rancor, que a comunhão vai vencer o silêncio que separa. Senhor, restaura o relacionamento entre pais e filhos na minha família. Restaura o relacionamento entre irmãos que se afastaram. Restaura a mesa, Senhor, que a nossa família possa voltar a se reunir, a conversar, a rir junta, a
a orar junta. Eu escolho, hoje, ser ponte, não muro dentro da minha família. Eu escolho perdoar antes de ser perdoado. Eu escolho amar mesmo quando é difícil. Eu escolho acreditar que a união é possível, mesmo diante de anos de distanciamento. Senhor, que a tua paz reine em cada conversa da minha casa. Que a tua sabedoria guie cada decisão que envolve a nossa família. Que a tua presença seja sentida em cada reunião, em cada refeição, em cada momento que passamos juntos. E se hoje alguém está ouvindo essa oração, com o coração pesado por causa de uma família dividida, eu declaro sobre essa família: a união ainda é possível. Deus especializa-se em reconstruir o que parece quebrado. Não desista de orar pela sua família. Obrigado, Pai, porque tu amas a minha família mais do que eu poderia imaginar. Obrigado, porque tu és o Deus que restaura lares, que reconcilia coração, que devolve a alegria da comunhão familiar. Eu entrego a minha família inteira nas tuas mãos, confiando que tu vais fazer o que parece impossível para nós. Une a minha família, Senhor, sob a tua graça e o teu amor. Em nome de Jesus, eu creio e eu recebo essa união. Amém.